Hoje nós vamos ver no texto de Êxodo 3 a primeira vez que a palavra santo aparece na Bíblia. E com esse texto nós encerramos a mensagem neste mês. Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 1 até o versículo de número 6 por enquanto. Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Vamos orar? Pai amado, nós agradecemos pela palavra santa do Senhor, te louvamos, ó Pai, porque essa palavra bendita é o que toca o nosso coração, é o que nos molda. E sabemos, ó Deus, que nós, de nós mesmos, não conseguimos mudar nada, nem em nós. Ninguém aqui pode mudar em si mesmo por sua própria vontade. É o Senhor quem muda, é o Senhor quem transforma. E as nossas vidas, ó Pai, sempre precisam de transformação, as nossas vidas precisam, ó Pai, de modelagem do Senhor, porque é assim que nós vamos não somente compreender, mas viver a vida de verdade. Nos ajuda, ó Pai, neste momento, que Teu Santo Espírito atue em nós, haja aqui no meio de nós, toque nos corações que precisam ser tocados, transforma-nos, ó Pai, alimenta-nos, ó Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Moisés estava com 80 anos, mal sabia que agora iria começar o seu propósito de vida. Quando nós olhamos a história de Moisés, podemos dividir a história de Moisés em 3 fases. A primeira fase, do seu nascimento até os 40 anos de idade. Nesse período de sua vida, ele cresceu no palácio. Nós vimos já há algum tempo atrás, algumas semanas atrás, esse texto. Quando ele nasce, havia ordem de Faraó para que todos os meninos fossem mortos, e Deus livrou Moisés, se concedendo que a sua própria mãe pudesse cuidar dele, mas ele foi criado no palácio, ele cresceu no palácio, ele foi educado como um príncipe do Egito, assim, poderia ser um próximo Faraó. E ele tinha já a compreensão que ele era hebreu, que ele fora tirado ali do rio Nilo e que ele era do seu povo hebreu, porém educado como um egípcio, um nobre egípcio. E ele tinha um entendimento, podemos ver isso não só em Êxodo, mas em outros textos, principalmente hebreus, que ele poderia livrar Israel, poderia ajudar. É por isso que ele chega e, defendendo um hebreu, acaba matando o egípcio. E depois, quando ele tenta apartar a briga de dois de seus irmãos, 2 hebreus, um fala: você vai também nos matar como matou o egípcio? É porque ele entendia que ele poderia ajudar, que ele poderia auxiliar, mas não da maneira correta, não da maneira certa. Sabendo dessa notícia, ele ficou com medo e fugiu. Aos 40 anos de idade. Essa é a primeira fase de Moisés. Dos 40 aos 80 anos, ele vai morar no deserto, ou em uma região deserta, ali perto de Midian, no deserto de Midian. E ele encontra, então, uma moça, casa-se com ela, e o pai dessa moça chamava Jetro, e ele era pastor de ovelhas. Dos 40 aos 80 anos, ele cuida de ovelhas. Do palácio para o campo, dos cuidados, dos melhores cuidados, a educação que se tinha na época, a nobreza, para cuidar de ovelhas, cuidar de animais simples e que merecem atenção. Uma mudança drástica em sua vida. Eu tenho por mim que Moisés, aos 80 anos,
pensava que acabou a vida. Era esse o seu propósito. E quem sabe Moisés pensava lá com os seus botões: por que eu nasci no Egito? Por que Deus me livrou? E por que eu tive que aprender alguma coisa lá com a nobreza do Egito, sendo educado como um príncipe de Faraó? Que sentido tem? Estou aqui com 80 anos e não me serviu para nada. Mal sabia Moisés que o seu propósito ainda estava por vir. Bem, quando nós lemos aqui o texto, nós vamos encontrar Moisés pastoreando as ovelhas de seu sogro Jetro, e ele conduz essas ovelhas para o lado mais ocidental, ali perto então de Horebe, um monte, é uma montanha, e ele tem uma visão interessante. Ele vê uma sarça. A sarça é um arbusto que não tem muito valor, um arbusto seco, fácil de pegar fogo. Era comum no deserto isso acontecer, só que diferente daquilo ali é que aquele arbusto pegava fogo e não se acabava. O arbusto permanecia, apesar do fogo. E ele diz aqui o texto, nós acabamos de ler, vou ter que chegar perto para ver essa maravilha. Como que esse arbusto não vira cinza? Como que esse arbusto não se acaba? Como que ele pega fogo, está com fogo e não se consome? E ao chegar perto, Deus fala do arbusto: opa, Moisés, para aí, não chega mais perto não. Tira as sandálias dos teus pés, porque aqui é terra santa. E a gente percebe, meus queridos, que a terra é santa, não porque já era, mas porque Deus estava ali. A presença de Deus tornou o lugar santo. Nós partimos aqui do princípio que este instante de Deus, que torna um local santo, é o nosso palco para compreendermos o que vai acontecer ali. Mas, como título, eu gostaria de trazer aqui uma ênfase no arbusto. E o título da nossa mensagem é: o dia que um arbusto virou palco de Deus. Um dia que o arbusto virou palco de Deus. Foi um momento de grandes transformações, ou de grandes inícios, ou de grandes propostas. Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez, assim como Moisés, hoje muitos estão aqui pensativos, ou já ficaram pensativos. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da minha vida? Para que nós vivemos? Por que estamos fazendo o que estamos fazendo? Por que chegamos até aqui? Talvez aqueles que estão próximos da idade de Moisés, perto de 80 anos, concluam: acho que a minha vida já está se encerrando, já aposentei, já não tem muita coisa que fazer. Talvez aqueles que estão com a metade da idade de Moisés, por volta de 40 anos, pense: o que deu para fazer até agora, deu. Agora é tentar me organizar até o restante de vida. E quem sabe os mais jovenzinhos, os adolescentes que estão aqui, pensem: bem, ainda bem que eu não tenho 80 anos, ainda bem que eu não tenho 40 anos e tenho toda a vida pela frente, mas eu creio que você já deve ter, por mais que você seja ainda muito jovem, já deve ter parado para pensar: por que você existe? Qual é a sua realidade de vida? Porque se nós estivéssemos completos na nossa vida, se nós estivéssemos plenos em nossa vida, nós não pensaríamos isso. Então, independente de se é aos 80, se é aos 90, se é aos 50, se é aos 40, se é aos 20, se é aos 15, independente da idade, se esse pensamento ainda é recorrente, se esse pensamento ainda está na nossa mente e no nosso coração, é possível que nós ainda não entendemos qual é o propósito da vida. E já te adianto que o propósito da vida não é necessariamente ter que trabalhar todos os dias, por mais que a gente precisa trabalhar. O propósito da vida não é ficar ganhando dinheiro. O propósito da vida não é conquistar coisas. O propósito da vida não é obter títulos, mas é muito mais que isso, muito mais profundo do que isso. O dia em que o arbusto virou o palco de Deus foi o dia que o Senhor desceu para se revelar. O dia que o arbusto virou o palco de Deus foi o dia que Deus
desceu para se revelar. Nós lemos já o versículo 1 a 6, mas eu convido você a ler também o versículo 13 até o versículo 15, quando diz assim: Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Bem, quando Deus fala com Moisés, e nós vamos ver isso daqui a pouco, Deus chama Moisés para uma missão, ele vocaciona Moisés. Qual que era a missão? Ou seja, para qual propósito Moisés então foi preparado durante os primeiros 40 anos e depois durante os segundos 40 anos? Para ir ao Egito e livrar o seu povo das mãos de Faraó. É este o propósito de Deus para a vida de Moisés. O Egito era simplesmente a maior nação da terra naquele momento, a mais poderosa, a mais bem armada. E Deus está chamando agora um pastor de ovelhas, já idoso, para ir lá e falar: Faraó, deixa meu povo ir, porque Deus me encontrou no deserto e falou que é para você libertar. Na verdade, essa fala seria ridícula, porque, na verdade, ele está peitando o homem mais poderoso da terra, o faraó do Egito naquele momento. E Moisés, ele mostra insegurança, é por isso que no versículo 13 ele diz assim: mas quando eu chegar lá e for falar com o meu próprio povo, eles perguntarem: mas qual é o nome do Deus? Que nome tem esse Deus aí que mandou você vir aqui? A pergunta de Moisés, ela é interessante, mas nós precisamos esclarecer para a nossa compreensão. Nós, hoje, na nossa cultura, 2026, sociedade brasileira, se você chegar para uma pessoa que não está aqui na igreja, não vai muito na igreja, e falar assim: olha, Deus me enviou para falar um recado para você, por mais que ela não tenha costume com a religião ou nada, ela entende o que você está falando. Ela entende que Deus é uma pessoa. Se ela acredita ou não é outra história, mas ela entende isso, que Deus chega a ser o nome da divindade que aqui no Brasil nós compreendemos, então não é estranho. Se alguém falar assim: o Senhor Deus me pediu para te dar um recado, para qualquer pessoa aqui no nosso meio, no nosso Brasil, ela vai compreender. Ela não vai perguntar assim: qual que é o nome desse Deus? Ela já entende que isso é um nome. Ela já entende que Senhor é um nome ou Deus é um nome. Mas nessa época aqui não era assim que se compreendia. O conceito Deus, ou conceito de Deus, não era compreendido dessa maneira. As pessoas entendiam e elas esperavam, e era assim mesmo que acontecia, que Deus, ele se apresentava com o nome, porque o nome revela a ação e o caráter desse Deus. Então, vamos pensar, em um mundo onde tinham muitos deuses, eles queriam saber qual desses deuses é que te chamou, Moisés. E Deus está falando, e Moisés está retrucando para Deus assim: eu não sei o seu nome, eu não sei com que autoridade eu vou chegar lá. Qual é o seu nome? Ou seja, de que forma eu vou provar para eles que eu tive uma revelação divina de que um Deus me falou? E então Deus revela o seu nome, ou um de seus nomes. Ele diz: eu sou o que sou, ou eu sou. Esse nome não tinha sido revelado antes. Se você folhear a Bíblia, você vai ver que esse nome não aparece antes. Ele pode ter sido escrito por Moisés, mas no sentido de revelação para as pessoas, ele não tinha sido colocado. E outro termo que aparece pela primeira vez aqui na Bíblia é justamente essa expressão Terra Santa. Ou seja, a ideia de que esse Deus que agora apresenta esse nome torna o lugar santo. Não é como o entendimento de outros povos já na época, que achavam que era
separado, era santo, o lugar que Deus estava, ou que os deuses estavam, sabe-se lá onde, e era inacessível. Então a gente percebe aqui no texto que esse Deus desce até o monte, e o local se torna santo, e Moisés está ali, um homem está ali conversando com Deus, e Moisés percebe essa santidade de Deus, e tem medo de olhar para a sarça, porque ele sabe que não pode encarar a santidade de Deus. E Deus, quando fala assim, eu sou o que sou, ou meu nome é eu sou, no original pode ser Iavé, ou Javé, se você quiser falar, não tem problema. Jeová é uma possível tradução, mas é a menos possível. Iavé seria a melhor, e por que eu estou falando seria? Porque a gente não tem como saber qual que é a pronúncia correta. Então a gente fala o que dá para falar mais próximo. Essa expressão eu sou, ou Iavé, significa eu não existo, eu sou. Eu estou além da existência, eu sou maior que a existência, eu sou eterno. Eu não dependo da sua fé para eu existir. Eu não dependo da crença dos povos para eu existir. Porque eu não existo, eu sou. Deus, Ele é. Nós não temos no nosso português uma palavra para definir isso. Então a gente tenta falar, Deus existe eternamente, mas a própria palavra existe não é boa, porque ela presume que ela passou a existir em um tempo, e não tem como a gente falar isso de Deus, porque Deus não começou a surgir, não começou a existir. Ele sempre foi, sempre é e sempre será. É esse o nome dele. Deus está falando assim, o meu nome é... Sou acima de todos, sou acima de toda a criação, sou acima de tudo que se pode pensar ou se pode crer. Eu sou te enviou, ou seja, não precisa ter medo, não precisa ter dúvidas com relação a isso. Quando Deus então revela o seu nome, Ele está revelando a sua natureza, a sua essência e o seu caráter. É o Deus que é o Deus eterno. E olha só que interessante, ele não somente fala qual é o seu nome, mas no versículo 15, assim como ele já tinha falado no versículo 6, ele diz assim, eu sou o Senhor, o Deus de vossos pais. Deus de quem? Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. E a gente pensa assim, é que ele foi Deus, né, de Abraão, foi Deus de Isaac, foi Deus de Jacó, enquanto eles eram vivos. Sabia que Deus não está falando isso? Deus está falando assim, eu sou o Deus de Abraão. Ou seja, ele fala que ele continua sendo Deus de Abraão. Mas Abraão está vivendo onde por essas bandas aqui? No céu. Aí a gente fala assim, mas então ele morreu, como que Deus pode ser o Deus de Abraão? Lembra quando Jesus fala lá no Novo Testamento, rebatendo os saduceus? Jesus fala assim, Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. O Deus que se revela a Moisés reina na terra, reina nos céus, reina no mundo material e reina no mundo espiritual. Aqueles que já estão na glória continuam contemplando a Deus e Deus continua sendo seu Deus, porque Ele é. Ele não deixou de existir porque as pessoas não existem mais entre nós, porque elas existem em algum lugar e Deus continua sendo Deus dessas pessoas. É o Deus que é adorado por essas pessoas que a gente não sabe muito bem onde estão, como estão, mas sabemos que elas não se esvaíram, elas continuam existindo e Deus continua sendo o Deus dessas pessoas. Que coisa maravilhosa! É o Deus eterno. É o Deus que não só age aqui no tempo onde nós estamos, mas é o Deus que age na realidade espiritual, é o Deus que age na eternidade, é o Deus que é sempre Deus, que nunca deixou de ser Deus, não veio a existir porque Ele sempre foi e sempre é. É esse o nome de Deus. É maior do que qualquer compreensão e eu confesso, é maior do que qualquer definição. É o Deus que se revelou a Moisés.
É o Deus que se revelou àquele homem. É o Deus que se revela e revela o seu caráter e o seu plano. Meu querido, no dia em que a sarça virou o palco de Deus, foi o dia de revelação para Moisés. Mas também continua sendo um dia de revelação para você e para mim. Talvez você pode até pensar, não, Deus já se revelou a mim, já conheço Deus. Mas, como eu disse, se ainda nossos pensamentos se esbarram naquela falta de compreensão, falta de um sentimento pleno, é possível que nós ainda não sabemos de tudo que Deus já revelou para nós. Deus, da mesma forma, está chamando-nos para mostrar o seu caráter, para nos revelar a sua essência, para nos revelar a sua natureza e para nos revelar o seu plano. O plano de Deus nos inclui. O plano do Senhor inclui você e inclui a mim. Mas no dia em que o arbusto virou o palco de Deus, além de ser um momento de revelação do Senhor, também naquele dia o Senhor chamou para nos envolver. Versículo 7 ao versículo 10 diz assim: disse o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus, depois que se revela a Moisés, ele diz assim: eu vi a aflição do meu povo, eu vi que o meu povo sofre, meu povo que ficou aqui escravizado pelo Egito, o meu povo que está sofrendo, eu vejo, eu estou vendo, e eu ouvi o seu clamor e desci. Eu acho bonito esse verbo que fala que eu desci para livrá-lo. O Deus é o Deus que se envolve conosco. Em toda a Bíblia nós vamos encontrar passagens que nos mostram que o nosso Deus é o Deus que se interessa por nós, se envolve por nós. Se porventura algum irmão, alguma irmã ainda tem o pensamento de que Deus é aquele que a gente tem que correr atrás, Deus é aquele que a gente tem que fazer sinal de fumaça para ver se ele nos vê, tem que quase gritar para ele poder, para termos a atenção dele, esqueça, não é assim que funciona. Não somos nós que conseguimos atrair a atenção de Deus. É Deus que já vem porque ele é atencioso. Olhem as Escrituras. A história, por exemplo, da ovelha perdida. A história da ovelha perdida é o pastor que, contando as suas ovelhas, tinha 100 ovelhas, percebeu que faltava 1%. E ele deixa as 99 em segurança e vai atrás das que se perdeu. A parábola está falando de um Deus que foi atrás de nós. Nós éramos as ovelhas perdidas, éramos essa ovelha perdida. A Escritura diz, lá em João, Evangelho de João, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É o Deus que se interessa por nós, ele sempre veio. Assim, em Gênesis, no capítulo 3, no mesmo instante que Adão e Eva pecaram, se esconderam, fizeram roupas mal feitas lá de folhas que não cobriam nada, e quando ouviram a voz de Deus, se esconderam. E por que ouviram a voz de Deus? Porque Deus é quem foi, Deus é quem visitava. Deus não é um ser que está assim longe, observando quem se aproxima dele ou não. Se essa é a teologia que nós recebemos e às vezes ainda acreditamos, desfaça dessa teologia porque ela não é bíblica.
Não somos nós que construímos pontes para chegar até Deus. É Deus que veio até nós. É Deus que já construiu a própria ponte para que Ele não somente desse acesso à presença dEle, mas Ele veio até nós. É o Deus que se interessa por nós. Ou seja qual for o seu sofrimento, Ele sabe qual é o seu sofrimento. Ele conhece as suas dores. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece as suas lágrimas. Ele recolhe as suas lágrimas no odre. Ele guarda todas elas. Ele sabe os motivos pelos quais você sofre. E você poderia até agora no seu interior falar assim para mim, mas eu não estou ouvindo. Pastor, mas o senhor não sabe por que eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo porque eu pequei. Eu estou sofrendo porque eu fiz coisa errada. Eu estou sofrendo porque eu mereço. Meu querido, até o sofrimento que nós causamos, até a tristeza que nós causamos e que na nossa concepção é justa, Deus escuta e perdoa. Porque Deus nos livra de todas as tribulações e nos livra de todas as iniquidades, porque o castigo que nos traz a paz não está sobre nós, mas está sobre Cristo. A paz que você pode usufruir estava sobre Cristo quando Ele carregou as nossas iniquidades, as nossas enfermidades lá na cruz. É o Deus que se envolve com a gente. Mas não somente se envolve conosco, como nos chama a nos envolver então nos seus planos. Deus falou para Moisés assim: olha, eu ouvi, desci aqui para livrar. Versículo 9 diz: o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e eu vejo a opressão. Aí o versículo 10, o que Deus fala? Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. É muito interessante isso aqui, porque Deus fala assim: eu escutei a opressão, ouvi que o povo está sofrendo, e eu vou livrar. Então, Moisés, vem cá, vamos lá. Eu fico imaginando Deus assim, montando a equipe, né? Então, vamos lá, Moisés, vamos lá. É assim que vai funcionar, você vai. Eu vou livrar, mas é você que vai. Aí Moisés gelou, porque eu gelaria também. Mas o que é isso? Enquanto Deus estava falando, não, eu vou livrar, pode deixar, eu vou resolver o problema, mas a hora que Ele fala, então vai lá e livra. Aí Moisés até fala no versículo 11, mas quem sou eu para chegar lá diante de Faraó e falar, livra o meu povo aí? Eu não sou ninguém, eu sou um pastor de ovelhas. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei se você já teve esse pensamento, essa sensação de que Deus podia resolver todos os nossos problemas assim. Eu creio que você já deve ter pensado isso. Eu já pensei e penso. Quantas vezes eu já não falei para Deus assim: ô Deus, o senhor podia dar um jeito, né? O senhor podia resolver isso aí assim, de uma vez. Sabe, meus queridos, Deus pode fazer isso. E todas as vezes que Deus faz isso, é o que nós chamamos de milagre. Ações sobrenaturais e uma realidade impossível de se resolver. Deus não fez isso uma vez, Ele fez inúmeras vezes. No entanto, em muitas ações de Deus, e que serão poderosas, portentosas, está o fato dele nos envolver na questão. Se você me perguntar por que ele faz isso, eu não sei, porque exatamente Deus faz isso. Mas eu sei que Deus nos chama para nos envolver em seus planos, em suas ações. Então, o que Deus faz com Moisés? Deus chega, se revela a ele e fala: eu vou libertar o meu povo e eu quero que você vá lá, porque eu vou libertar o meu povo, mas eu quero te usar para isso. Então Moisés passa a ser um instrumento. Moisés, ele teme, ele fica temeroso, mas ele tem uma prova de que ele não precisava ficar temeroso com relação a isso. Sabe qual que é a prova? A sarça. A sarça ardia e não se consumia. A sarça tinha a presença de Deus com fogo, mas ela não se consumia. A própria sarça é a prova de que Moisés podia ir, porque na presença de Deus não há consumo daqueles que ele não quer consumir. Moisés está sendo chamado para ser uma sarça, para ser um palco onde Deus se revela, onde Deus usa, onde Deus fala.
Nós às vezes ficamos temerosos, nós às vezes ficamos escondidos nos medos e nos desafios, mas Deus não somente sabe a opressão e o sofrimento que você sofre, que você passa, mas Deus te chama para o envolvimento com relação a isso. Se for o seu sofrimento, Ele te chama para conhecê-lo melhor e crescer através da dificuldade. Se for o sofrimento de alguém, Deus pode te chamar para ser um instrumento de bênção na vida dessa pessoa, como Deus está te chamando Moisés. Como Deus coloca aqui na vida de Moisés. Quem vai libertar é Deus, quem vai operar é Deus, quem vai fazer os sinais poderosíssimos é o Senhor. Mas Ele nos chama para participar, e isso é honra. Isso é honra. Quando Deus nos fala para pregar o evangelho a toda criatura, para sermos testemunhas, Deus não está colocando um peso, uma obrigação em nós. Deus está nos chamando para envolver nas transformações que Ele vai promover, nas ações que Ele vai fazer. Então, se você está na sua casa e os da sua casa ainda não têm fé em Jesus, Deus, como chamou Moisés, também está te chamando para ser uma sarça ardente ali, para ser um canal de bênçãos ali. Se no seu meio de convívio há pessoas que não entendem Jesus, não entendem Deus e às vezes nem querem saber, Deus está te chamando para ser uma sarça ali, para mostrar que a presença do Senhor está com você, você não é consumido e pelo contrário, você é um canal de bênção, além de ser abençoado pela própria presença do Senhor. Ele nos chama a nos envolver nos seus planos. William Booth, fundador do Exército da Salvação, ele caminhava pelas ruas de Londres, isso lá pelo século XIX. Ele via a miséria, principalmente dos bairros pobres daquela cidade. Alcoolismo, fome, prostituição. Ele podia ficar comovido como muitos ficavam naquela época, naquele instante. Mas ele entendeu que não adianta só comoção. Ele percebeu que Deus o chamava para se envolver. Quando nós falamos de encarnação, nós estamos falando de encarnar as pessoas, ou seja, de sentir as dores que as pessoas sentem. Nós não vamos ter envolvimento no plano de Deus se ficarmos simplesmente longe dos problemas que estão à nossa volta e acharmos que isso é outros que vão ter que resolver. Nós não vamos resolver os problemas sociais porque tem autoridades que devem resolver isso. Mas nós estamos no mundo para ser luz, para ser canal de consolo, para ser fonte de amor, para ser o propagador de um evangelho que dá esperança. O que eu acho incrível que o Exército da Salvação foi fundado no século XIX, mas as pessoas continuam sofrendo até hoje, porque não é só dar coisas, mas o evangelho que precisa ser dado. Deus está te chamando também para se envolver nessa obra. E eu não posso falar para você o que você vai fazer, mas o que você está sentindo no seu coração agora, tem muita chance de ser o que é que Deus está te chamando para você fazer. Talvez na sua família, talvez no seu bairro, talvez no seu trabalho, talvez uma amplitude ainda maior. Mas precisamos conhecer o Deus que se revela para entender qual que é o seu plano. Mas no dia em que o arbusto virou o palco de Deus, também, meu querido, foi um dia que o Senhor marcou um encontro para um relacionamento contínuo com Ele. O dia que o arbusto virou o palco de Deus, foi um dia que Deus marcou um encontro para estabelecer um relacionamento contínuo. Observe o versículo 11, diz assim: Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Servireis a Deus neste monte. Deus fala com Moisés: Moisés, você vai lá, estou te chamando para isso. Se você quiser ler a continuação dessa história, lá no capítulo 4, você vai ver que Moisés, teimoso, não quer ir, mas Deus faz ele ir. Faz até algumas concessões, mas o homem vai. Só que tem um detalhe interessante, que é esse do versículo 12. Deus falou assim: eu vou dar um sinal. Qual que é o sinal? Vocês vão voltar aqui e vão
me servir. Vocês vão me cultuar. Isso é adoração. Deus está falando assim, o sinal que eu dou é que vai acontecer neste monte aqui que nós estamos falando, Moisés, um culto a mim, um momento de adoração. Quando nós vamos um pouquinho mais adiante, nós vamos ler Moisés indo para Faraó, desafiando Faraó, e em algumas das falas ele diz assim, o Senhor disse, liberta o meu povo, porque eu tenho que prestar culto, o meu povo tem que prestar culto, oferecer sacrifícios. A gente percebe que o argumento ali não é só a liberdade pela liberdade, mas é a liberdade para prestar culto, a liberdade para relacionar com Deus. E aí a gente compreende o seguinte, que culto não é simplesmente um aspecto de religião. Culto não é um momento que um povo tem para prestar serviço religioso para ver se fica tudo certinho com Deus. Não. Culto é a expressão de adoração a Deus de um povo que conhece o Deus que se revelou a ele, um povo que está envolvido no plano dele e um povo que entregou a sua vida a esse Deus. Então, em instantes do nosso dia a dia, em instantes da nossa semana, em instantes da nossa vida, nos reunimos para cultuar aquele que nos chamou, aquele que se revelou a nós, a ele que se envolveu conosco e nos chama para nos envolver em seus planos. Opa, quer dizer que este momento aqui não é um momento onde cumprimos religiosidade, mas este momento aqui é um momento que expressamos, que cremos no Deus que se revela a nós, que confiamos no nosso Deus e que reunimos porque Ele gosta dessa reunião, porque Ele gosta de ver o seu povo reunido em nome dEle e para a glória dEle e para o louvor dEle. Culto, meu querido, é uma das maiores expressões que o ser humano pode dedicar ao Senhor. É uma das maiores. Nós podemos dedicar o nosso serviço, nós podemos dedicar aquilo que é dele, o nosso dízimo, podemos dedicar a ele uma obra de arte, podemos dedicar a ele uma música, e tudo isso é válido, tudo isso louva a Deus, está certo, e é grato, é demonstração de gratidão. Só que Deus quer que o seu povo se reúna e o adore, porque quando o seu povo se reúne para isso, está demonstrando que confia no plano dele, confia na revelação dele e que está pronto para viver ou morrer por esse Deus. Hoje usufruímos de liberdade e vivemos para esse Deus. Mas há cristãos em outros lugares que tentam reunir e morrem por esse Deus. E isso glorifica o Senhor e isso os fazem ter os seus corações plenos. Culto, meu querido, a gente não vem só para se sentir bem, por mais que eu creio que a gente sai se sentindo bem. Mas culto a gente vem porque a gente mostra a Deus, mostra a nós e mostra a todos o Deus que nós cremos, em quem nós cremos, em quem nós confiamos. Meu querido irmão, minha querida irmã, Moisés, ele mostra, no versículo 11, ele mostra insegurança. Insegurança é para aqueles que não conhecem a Deus. E é por isso que no versículo 13 e 14 em diante, Deus se revela a Moisés. A partir do momento que Deus se revela, não posso mais ter insegurança. Porque daí eu conheço Deus. Deus se mostrou para mim, como é que eu vou ter insegurança se Deus se revelou a mim? Aí é falta de fé. E falta de fé é pecado. E insegurança é para aqueles que não conhecem a Deus. E se eu não confio em Deus depois que Ele já se revelou para mim, aí é falta de fé. E falta de fé, aí é uma coisa mais séria que eu preciso resolver com Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei exatamente qual é o problema, quais são os problemas, as aflições que você pode passar hoje ou vai passar algum dia. Eu sei que assim como Deus fala para Moisés, Ele conhece a aflição do seu povo. Ele sabe o que você passa. Ele escuta o clamor do seu povo. Só que, se Deus se revelou a você, se Deus se revelou a nós, Ele se revelou, eu não preciso ficar inseguro. Eu não preciso ficar triste se os dias serão bons ou ruins, se as tempestades durarão muito ou pouco, porque esse Deus já se revelou a nós.
Se você perceber bem, toda a Bíblia está cheia de momentos, de exemplos assim, quando os discípulos atravessavam o mar da Galileia em uma tempestade horrível, quase todos prontos a morrerem ali. Jesus está no barco, dormindo, se levanta e diz: acalma-te, emudece. E os discípulos ficam admirados: quem que é este que até os ventos obedecem? Este é Deus, que está conosco no nosso barco. As tempestades parecem que vão tomar conta, mas se Deus está ali, eu não preciso ter medo. Ele já se revelou a nós, Ele já mostrou que é o nosso Deus, não precisamos temer. É Ele quem põe ordem ao caos, é Ele que silencia a tempestade. Mas e se porventura a tempestade nos engolir? Esse Deus que estava no barco é o Deus que me recebe na glória também. Asaf, no Salmo 73, diz: quem mais tem eu no céu? Não há outro que me compraza na terra, porque enquanto eu estou aqui, Ele me segura pela minha mão direita, Ele me guia com o seu conselho. E depois, Asaf, você vai viver então para sempre? Não, depois Ele me recebe na glória. É o Deus que eu não preciso ter medo, me garante segurança nos dias bons, nos dias maus, não porque os dias são bons, não porque os dias são maus, mas porque Ele está presente. Se Ele está presente, a terra santa. Se Ele está presente, o lugar onde você está, porque está nele, é santo. E onde está a santidade do Senhor, Ele te chama a fazer parte. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor marcou um encontro para um relacionamento contínuo com Ele. Ele não quer falar com você só no momento formal do culto. Ele fala conosco, mas Ele quer falar com você todo instante da sua vida, todos os dias da sua vida. Mas o dia em que a sarça virou o palco de Deus, nós podemos saber que foi um momento honroso para a sarça. Sem dúvida alguma. Se aquela sarça pudesse falar e contar a história para as outras sarças, diria: um dia eu fui palco de Deus. Eu senti o fogo de Deus e eu fiquei vivo. Estou aqui para contar. Só que as sarças não falam. Mas você fala. Nós falamos. A santidade do Senhor nos mostra que, na verdade, nós não somos chamados para viver uma exclusividade distante dos outros, mas para sermos exclusivos de Deus, próximos dele e próximos dos outros. Meu querido irmão, minha querida irmã, um dia a sarça foi palco de Deus, mas teve um dia que foi muito mais honroso, maravilhoso, em que o Senhor Jesus veio, não como uma sarça, mas como o próprio Filho de Deus encarnado. E nele vimos a revelação de Deus. Nele nós vimos o envolvimento dele conosco e o chamado dele para nos envolver em seus planos. E nele nós vimos um encontro onde Ele nos chamou para termos vida de verdade. Um encontro onde Ele nos chamou para sermos verdadeiramente filhos de Deus, quando nós cremos nele. E hoje Ele também marca esse encontro para você. Hoje Ele te chama para crer nele, para descansar nele. E se não nos bastasse, Ele marca ainda um outro encontro, onde Ele mesmo virá em pessoa, nos buscará, nos reunirá para tomarmos da ceia do Senhor, na mesa do Senhor, e moraremos com Ele eternamente. As lágrimas que outrora Ele guardava no odre, lá Ele vai enxugar todas, vai nos enxugar de todas as tristezas e de todas as lágrimas. Ele continua ouvindo a aflição do seu povo, nos socorre aqui, mas vai nos socorrer eternamente. Meu querido irmão, minha querida irmã, encerramos essa série de mensagens lembrando que teve um dia que Deus escolheu um arbusto para ser palco. Mas tem um momento de um dia para a eternidade que Deus te escolheu para ser filho. Deus te escolheu para ser filha de Deus, filho do Senhor. Se você ainda não tem essa convicção, você precisa crer nessa promessa e crer em Jesus. Se você já tem essa convicção, desfrute disso. Não vença as lutas com a sua própria força, mas descanse no Senhor. Descanse nesse Deus, se fortaleça nesse Deus. Amém. Feche os seus olhos, meu querido. Vamos orar por alguns instantes. Fala com Deus. Eu não sei exatamente o que você precisa falar com o Senhor, o que você sente a necessidade. Eu sei que
quem está do seu lado talvez não compreenda ou não vai ouvir, não tem como ouvir o seu coração, mas o Senhor escuta. Você pode falar com Ele agora. Então fala com Ele, aproveita esse momento, meu querido.